Ai, ai, gente, Deus. Eu que entrei no lugar errado. Eu entrei numa sala errada, o Hércules entrou na sala certa e ele achou que estava errado. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu vou ter que mandar uma mensagem para ele. Ai, vocês entendem? Olha só, eu entrei na sala errada e o Hércules entrou na sala certa, ele achou que tinha entrado na sala errada. Meu Deus do céu. Vergonhoso, vergonhoso. Não, e ele pediu desculpa, falou que entrou no lugar errado, não sei o quê, e eu que tinha errado. Eu que tinha entrado errado. Ai, meu Deus, vamos lá. Olha que vexame. Finalzinho aí, né? Nesse negócio, no finalzinho das aulas, tá dando problema desse tipo. A pessoa tá louca, né? Mas vamos lá. Eu só vou compartilhar aqui aquele slide, né? Aquele slide. Olha, vocês viram que eu enviei uma lista. Eu enviei uma lista. Essa lista vocês vão receber, ela formatada pela escola. Vocês vão receber uma lista formatada pela escola que eu enviei. E aí vocês vão tentar resolver. Aí tem uma lista gigantesca de biotecnologia e tem uma lista também gigantesca de viroses, tá? Porque a gente vai, depois que eu terminar esse conteúdo aqui, eu vou resolver exercícios, tá? Então, eu vou terminar viroses, eu resolver exercícios. Vou terminar bacterioses, resolver exercícios. Protozooses, exercícios. Verminoses, exercícios. Micoses, a gente vai também resolver exercícios, tá bom? E depois a gente vai fazer uma revisão geral de tudo, ok? Para a prova que vai ter a prova objetiva, né? Que vai ter uma prova objetiva agora no começo de dezembro, né? Eu estava pensando em colocar somente biotecnologia. Vocês estão de acordo? O que vocês acham? Se você estiver de acordo, você fala sim no chat. Beleza? Só biotecnologia, tá? É uma questão, uma prova de múltipla escolha, né? É prova objetiva. E aí vai ter uns. Aí eu vou fazer isso, tá bom? E aí a gente continua com os exercícios, com as listas, resolução de exercícios, já é assim, já é muito importante. Tranquilo? Então as pessoas aqui, a Ana Vitória falou sim, a Amanda falou sim, a Catarina falou sim. Então, tudo bem, né? Então vamos lá. Olha, então na aula passada, né, ontem, eu falei que tem uma questão aí dos vírus, que todo vírus, ele é acelular, quer dizer, ele não é formado por células, ele não tem metabolismo próprio, né? Ele pode ser de DNA ou RNA. Olha, isso aí porque nós temos um vírus que tem os dois, que é o citomegalovírus, tá? Citomegalovírus é um vírus que tem DNA ou RNA. Não, DNA e RNA, né? Tem os dois. O restante dos vírus ou é de DNA ou de RNA, tá? Falei para você que pode ser DNA fita duplo, DNA fita simples, RNA de fita dupla, quer dizer, dois RNAs, ou apenas um RNA, né? Que ele é um parasita intracelular obrigatório. Isso aí são características que você tem que saber, né? Porque sempre cai, né? Por que é um parasita intracelular obrigatório? Então, quer dizer que ele precisa de uma célula para se reproduzir. Se ele não tiver uma célula, ele não se reproduz, ok? E outra coisa também, multiplicam-se então dentro de uma célula, porque precisa dessa célula para se reproduzir, por isso está escrito ali, ó, usando a maquinaria da síntese das células, né? E não possui metabolismo próprio, que já foi dito lá em cima, não tem metabolismo, então precisa do hospedeiro. Falei para você também que o vírus, ele é específico. Quando eu falo que ele é específico, é porque ele precisa, ele vai entrar em células específicas. Ele não vai entrar em células que não tenham conexão com a membrana plasmática. O vírus,
Ele tem uma proteína que ele encaixa com a membrana plasmática e aí tem entrada do material genético, ok? Bem, então vamos lá. Então, continuando, passando aqui. Esse próximo slide, se eu conseguir passar, né? Tá tudo, hoje tudo zebrado, né, gente? Entrei na sala do segundo ano errada, que eu não dou aula para segundo ano, né? Não dou aula nos segundos anos aqui da escola, e aí entrei errado, agora os slides não passam, tá maravilhoso. Parece que tá tendo um delay também na internet. Agora foi. Vamos lá. Vamos lá. Olha, então tem os vírus envelopados e os não envelopados. Quando eu falo envelopado, é porque tem uma parte lipídica por fora, é o envelopado. Mas por que tem esse envelopado? É assim, o vírus, ele entra na célula e ele vai fazer lá ele entra na célula e ele vai fazer a síntese dele, né? Vai produzir, a célula vai produzir vírus. Aí, quando esse vírus sai da célula, ele rompe a membrana plasmática. E ao romper a membrana plasmática, ele rompe a membrana plasmática, só que ele leva um pedaço dessa membrana. Então, aí forma um envelope. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, olha só, a célula produz o vírus. Aí esse vírus vai sair. Aí quando ele sai, ele leva um pedaço da membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela envolve o vírus. E esse envolvimento, essa estrutura externa, que é um pedaço, que é um fragmento de membrana plasmática, é o envelope, tá? E é específico, porque aí o vírus, ele começa a produzir proteínas que ficam nesse envelope. Olha que loucura, que ficam nesse envelope. E aí começa a. É por isso que tem a identificação do vírus com a célula, porque aí encaixa as proteínas. Ok? Então vamos lá. Então aqui tem o vírus envelopado de DNA, catapora, herpes, hepatite B, RNA, então tem o HIV. Lembre-se que são retrovírus. Então, retrovírus então, primeiro, tem os ribovírus. Quando eu falo ribovírus, são os vírus de RNA, tá? Então, ribovírus são os ribovírus, são os vírus de RNA. E retrovírus, ele é de RNA, só que ele pode se transformar em material genético de DNA. Então, o RNA vira DNA. Ficou claro isso? Então, voltando. Então, tem os ribovírus, que são os vírus que têm RNA como material genético. Só que vão ter aqueles que são de RNA, só que eles têm uma enzima que transforma em DNA. E se ele tem RNA e vira DNA, ele é um retrovírus. Ok? Tá? Então, eles podem ser o HIV, febre amarela, hepatite C, esses são ribovírus. Rubéola, sarampo, varíola, gripe, poliomielite, raiva, cachumba, dengue, resfriados, né? Que são os adenovírus. Então, esses vírus aí são ribovírus e o HIV é um retrovírus, ok? E os não envelopados, HPV, hepatite A e E, ok? Então, mostrando para você que tem, e aqui mostrando também os tipos de, aqui, ó. Aqui. Olha, então esse aqui, a varíola, então, isso aqui é um envelope, certo? É um envelope. Não escrevi o varíola aqui, varíola tá aqui, ó. Então, aqui envelope, isso aqui é um outro envelope, tá vendo que é diferente o vírus. Aqui o vírus da AIDS também, ele tem um envelope. E aqui a febre amarela, tá? Também é outro tipo de envelope. Então, eu quero que você preste atenção também, tá vendo que tem as proteínas externas. Essas proteínas externas são as proteínas que encaixam com a célula, e aí a célula permite a entrada desse vírus. Ok? Bem, tudo bem, gente? Até agora? Tranquilo? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Então, continuando. Aqui. Uma coisa que eu preciso mostrar para você
é o tamanho dos vírus. Olha, aqui é uma célula, uma hemácia, e aqui é uma bactéria. Olha, o tamanho da hemácia é microscópica, né? Você sabe que a hemácia é microscópica. A bactéria é microscópica, né? E aí a medida é em nanômetros, tá vendo aí? 1000 nanômetros, 10.000 nanômetros é o tamanho das células. O vírus é muito, muito menor que uma célula, né? Então você vê aí, por exemplo, esse primeiro, esse aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que ataca somente bactérias, né? E ele é o tamanho dele, 225 nanômetros. Olha esse aqui, 90 nanômetros, 24 nanômetros. Isso aqui é o HIV, 150 nanômetros. Então, esse tamanho, essa coisa pequena, né? Porque ele vai colocar o material genético dentro da célula. Então, ele não entra tudo dentro da célula, né? Não entra todo o vírus dentro da célula, somente o material genético. Então, e aí a célula, como ela é grande, ela produz um monte de vírus. E esses vírus saem dessa célula, tá? Isso aqui é falando que ela é hospedeira, né? O vírus, né? É hospedeira, né? Fala que é o vírus, ele precisa do hospedeiro, né? Então, ele tem lá o material genético dele, né? Aí aqui uma questão, fala que eles podem ser considerados não seres vivos. Por quê? Porque eles não são células. Então, quando fala, por que que o vírus não pode ser um ser vivo? Porque ele não é constituído por células. Porque a teoria celular fala, todo ser vivo é constituído por células, tá? Então, como o vírus não é célula, ele não é um ser vivo. Beleza? Agora, agora você fala assim, mas o vírus, qual é o ponto de vista que eu posso falar que o vírus é um ser vivo? Porque ele é formado de DNA, de material, né, genético, né, DNA ou RNA, e ele é constituído de proteínas, né? Então, a constituição dele é uma constituição de um ser vivo, né? Porque ele tem material genético. Agora, ele não tem maquinaria, mas ele faz a célula hospedeira produzir vírus, né? Então, de certa forma, ele se multiplica, ele se reproduz. Beleza? Beleza? Então continuando. Aqui mostrando os formatos de vírus, tá? Então, tem esse vírus aqui em espiral, tá vendo? Isso aqui é o RNA, isso aqui é o capsídeo. Então, quer dizer, é assim, o vírus, ele não, nem, como eu te falei, tem os não envelopados, né? Então, esse aqui é o não envelopado. Ele só vai ter um material genético acoplado a uma estrutura de proteína que a gente chama de capsídeo, tá? Isso aí é sintetizado dentro da célula. Então, o material genético do vírus faz com que essa célula produza vírus. Aí, quando ele produz esse vírus vai vir com o material genético e o capsídeo, quando é envelopado. Então, geralmente, o que acontece com a membrana, com a célula? A célula só rompe, ela sofre a lise e esses vírus saem. Saem somente com o capsídeo e material genético, tá? Aqui o adenovírus, que é o do resfriado. Olha só, ele tem o DNA aqui e tem o capsídeo. Aqui é o da gripe, ele tem o RNA mais o capsídeo e o envelope. E aqui é o bacteriófago. O bacteriófago ele é totalmente diferente, porque ele tem estruturas, como ele tem essa cauda aqui. Então, tudo isso aqui é proteína, ele é todo constituído de proteína. Ele não tem envelope, né? Ele tem capsídeo e ele tem aqui o material genético aqui dentro, né? O DNA fica aqui dentro. Então, ele acopla a membrana da célula, da bactéria, e ele joga dentro da bactéria o DNA. E aí ele atravessa a membrana plasmática, esse DNA ele acopla ao DNA da célula, da bactéria, e a bactéria lê esse DNA, e aí começa a sintetizar vírus, tá? Então, mostrando para você os formatos diferentes que tem de vírus, tá? Esse quando fala aqui, o vírus do mosaico tabaco, esse vírus, ele atinge somente plantas, só a planta do fumo, tá? O bacteriófago, ele só atinge bactérias, ok? Então, são bem específicos, né? Falando aqui do envelope e tal, mostrando para você o não envelopado e envelopado. Aqui mostrando que o vírus ataca todos os tipos de células, célula animal, célula vegetal, célula bactéria,
célula do fungo, célula do protozoário, tá? Agora, é lógico, vai ter vírus específicos, tá? Não é assim, é um vírus que ataca animal, ataca célula bactéria. Não, são vírus diferenciados, tá? Então, cada ser vivo vai ter vírus diferentes entrando em contato com essas células, beleza? Aqui eu quero te mostrar, é a questão do RNA. O vírus de RNA não tem uma fase de DNA. Então, é assim, eu quero te falar assim, tem os tipos de material genético. Um tem DNA e RNA, só que vai ter as formas que esse material genético atua dentro da célula. Então, vai ter o vírus que é de RNA e vira DNA, né? Agora, tem o vírus de RNA que não tem essa mudança, ele já entra como RNA. Só que ele vai ser lido de formas diferentes, ele vai ser lido dentro do próprio citoplasma, ele não passa pelo núcleo, tá? Então, olha só, então, aqui, ó, quando eu falo aqui, ó, vírus de RNA que não tem fase de DNA. Então, esse RNA, ele já entra diretamente no citoplasma. Por exemplo, coronavírus. Coronavírus, ele é de RNA, né? Ele não entra no núcleo da célula. Mas o que que ele faz? Ele faz com que a célula ele já entra como RNA, como se fosse um RNA mensageiro. E aí os ribossomos dessa célula já começam a ler aquele RNA mensageiro e já começa a sintetizar vírus. Por isso que ele é muito virulento também, tá? O vírus de RNA, geralmente, ele é mais virulento do que o de DNA. Virulento que eu falo assim, o contágio é mais rápido, né? A passagem, a multiplicação dentro da célula é mais rápida, tá? Então, por isso está escrito aqui, ó, vírus que necessitam de um RNA polimerase depende de RNA para replicar seu RNA. Portanto, esse tipo de RNA necessita de codificar para uma RNA polimerase dependente de RNA. Nenhuma proteína viral pode ser vista até que o RNA mensageiro viral esteja disponível. Dessa forma, está escrito errado aqui, na natureza do RNA no vírus afeta a estratégia do vírus. Então, tem o vírus de RNA positiva. O que que é isso? É quando o RNA do vírus é do mesmo sentido do RNA mensageiro, portanto, funciona como RNA mensageiro. Nesse RNA mensageiro, pode ser traduzido imediatamente, mediante infecção da célula hospedeira. Então, olha só. Então, por isso, olha só, o que acontece? É o que eu te expliquei. Tudo que falou aqui complicou, né? Isso aqui deu uma complicada, mas eu vou te explicar de forma bem rápida, né? Para você entender que o principal é isso aqui, ó. É porque o RNA, o vírus de RNA, ele vai ter que entrar, ele entra nas células. Então, quando ele fala RNA positiva, é quando ele entra já como RNA mensageiro, que é aquilo que eu te falei. Porque, não sei se você lembra, mas são três tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. O RNA mensageiro é aquele que copiou o código lá, ele fez a transcrição, ele copiou o DNA em RNA, esse RNA vai para o citoplasma, acopla ao ribossomo, e o ribossomo, junto com o RNA transportador, começa a sintetizar a proteína. Aí, então, esse vírus, ele é o capeta. Por quê? Porque ele já entra como RNA mensageiro no citoplasma, então é como se ele fosse uma cópia do DNA da célula, só que não é, né? É vírus, só que ele engana a célula. Ele entra como RNA mensageiro, a célula, ela reconhece aquele RNA mensageiro e ela começa a sintetizar as proteínas do vírus. E aí começa a produzir em grande escala. Por isso que a produção é muito rápida desse vírus, entendeu? E por isso que a manifestação, ela começa a multiplicar, aí a célula produz vírus, rompe as células, e aí vai para outras células, e vai se multiplicando, e a virulência, por isso que fala que a virulência é muito alta, tá? Desses vírus. Agora vamos lá, agora aqui. Aí tem o RNA negativo. O negativo é o RNA do vírus que tem sentido negativo. Precisa, portanto, ser copiado no RNA mensageiro
complementar no sentido positivo para que as proteínas possam ser feitas. Assim, além de precisar codificar o RNA polimerase, dependente de RNA, esse vírus também precisam empacotá-lo no vírus para que ele possa fazer RNA mensageiro ao infectar a célula. Então, influenza, sarampo, cachumba, raiva. Então, é o seguinte, olha, esse aí ele vai entrar na célula, só que ele precisa ser copiado pela célula. Então, ele entra como RNA, só que esse RNA ele vai ter que, a célula, ele entrou, a célula reconhece, só que ela vai copiar esse RNA como se fosse um RNA mensageiro. Aí que vai fazer a síntese dessa proteína. Então, você vê a diferença. Quando é RNA positivo, ele já entra como RNA mensageiro. O RNA negativo, ele entra e aí ele vai ter que ser sintetizado novamente, como se fosse assim, tem uma cópia, tem o meu RNA mensageiro, tem o meu RNA, só que a célula vai precisar da enzima RNA polimerase para transformar em RNA mensageiro. Virou RNA mensageiro, aí sim vai ser sintetizado proteína. Entendeu? Então é isso. Então eu quero que você entenda que tem o positivo, já entra direto. Negativo vai precisar da enzima RNA polimerase para virar RNA mensageiro. E ainda tem o RNA de fita dupla, que é o quê? O RNA de fita dupla portanto, não pode sintetizar, não, aqui, ó. Portanto, não pode funcionar como RNA mensageiro. Então, esses vírus também precisam de empacotar um RNA polimerase para fazer seus RNA mensageiro após a infecção da célula. Então, ele entrou com duas fitas de RNAs, duas fitas, né? Na verdade, cada uma é uma fita diferente. Fala fita dupla, mas cada uma é uma fita diferente. E essa fita, ela vai ter que ser lida para virar RNA mensageiro, né? E ainda tem... Ai, meu Deus, passei demais. Oi? Ainda tem o vírus, que é o tipo vírus, o vírus HIV, né? O vírus HIV, que é o quê? Que é o retrovírus. Que ele tem um RNA mensageiro, ele tem um RNA, tem dois RNAs, só que ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que transforma em DNA viral, tá? Então, aqui, ó, o retrovírus é um vírus de RNA, embora o sentido positivo não funcione como RNA mensageiro, né? Então, o que ele tem que fazer? Ao invés disso, ele serve como template para transcriptase, está escrito errado aqui, hein? Faltou P, transcriptase reversa, e vai ser copiado em DNA. E essa transcriptase reversa, ela vai transformar, ela é uma enzima que ela transforma RNA em DNA. E essa transcriptase reversa, ela já está no vírus, tá? Então, o vírus já vem com o RNA e com a enzima. Quando ele entra, automaticamente a enzima transforma RNA em DNA. E aí, esse DNA vai para o núcleo da célula, e como se fizesse parte da célula. E a célula lê aquilo lá como se fosse dela e começa a sintetizar vírus. E é por isso que é tão difícil achar a vacina contra a AIDS. Por quê? Porque ele entra no DNA da célula e ele sofre pequenas mutações. Então, isso faz a dificuldade para a produção de vacina. Gente, vocês estão entendendo? Eu estou falando sozinha aqui. Porque eu estou falando mais que o nome da cobra. Deixa eu ver, vocês estão entendendo? Por favor, fala aí. Estão com dúvida? Beleza? Então tá bom. Então, beleza. Estou acreditando, né? Ok, vou acreditar nisso aí. Certo, certo. Ok. Obrigada. Obrigada. Explica, explica o vírus de fita dupla de novo, por favor? Sim. Beleza, Isabela. Então vamos lá. É porque tudo isso aqui que a gente está falando é somente de RNA, né? Então, você vai lembrar que tem o RNA, que vai entrar já diretamente como RNA mensageiro, que é o RNA positivo, ele só tem uma fita, né, uma fita de RNA, ele entra e já vai ser o RNA mensageiro sendo lido, né? Aí tem
o RNA negativo, que é quando ele entra, uma fita, ela entra, e aí ele vai ter que ser convertido ainda em RNA mensageiro para poder ser lido pela célula. E o de fita dupla, na verdade, não é de fita dupla, são dois RNAs. São dois RNAs que entram na célula, só que eles também não são RNA mensageiros. Então, eles vão ter que ser convertidos a partir de uma RNA polimerase, quer dizer, de uma enzima, ele vai ter que ser convertido em RNA mensageiro. E aí eles vão ser lidos para sintetizar a proteína, entendeu? Então, eu quero que você entenda. Positivo entra como RNA mensageiro. RNA negativo é uma fita e ele entra, que precisa da DNA polimerase para virar RNA mensageiro. Fita dupla são dois RNAs. Eles vão ser ainda convertidos em RNA mensageiros para ser lidos, né? E ainda tem o retrovírus. O retrovírus, ele entra como RNA, tem duas fitas de RNA, só que ele tem a enzima transcriptase reversa, que transforma essas duas fitas em DNA, né? E esse DNA vai para o núcleo da célula. Então, esse de RNA positivo, RNA negativo e o RNA de fita dupla, eles ficam no citoplasma e vão ser lidos como RNA mensageiros. E o que é retrovírus, que é de RNA e vira DNA, ele é, ele vai para o núcleo da célula, beleza? Ok, beleza. Então, vamos lá. Então, continuando, se eu passar, né, se eu conseguir passar, até que passa, até que não passa. Olha, aí vem a reprodução viral, né? Então, ele entra, nessa reprodução viral, o vírus, ele vai entrar, como eu te falei, na célula que ele tem, que é específico. Ele vai entrar, não vai entrar em qualquer célula. Então, o capsídeo ou envelope, ele tem a proteína que encaixa com a proteína da célula. E aí a célula permite a entrada desse material genético, né? E aí, então, quando ele fala que é da maquinaria, né, que precisa para fazer síntese proteica, precisa do ribossomo, precisa do RNA transportador, RNA mensageiro, produção de ATP pela célula hospedeira, né, porque vai ter todo o metabolismo veio da célula hospedeira. Então, aqui vai dar o exemplo do bacteriófago. Lembrando, bacteriófago, ele é um vírus que atinge somente bactérias. Então, por isso que o nome é bacteriófago. E por que, que ele é tão importante? Por que a gente estuda tanto ele? Porque a gente sempre faz experimentos científicos usando esse bacteriófago. Principalmente quando a gente está relacionado com, por exemplo, você fazer algum experimento relacionado com bactéria, né, para ver se ela sofreu mutação. Ou então você quer gerar uma mutação, você quer gerar uma mutação nessa bactéria. Então, você vai fazer através do bacteriófago. Até mesmo porque o bacteriófago, ele faz parte de alguns tipos de reprodução da bactéria. Tá? Pode passar material genético de uma bactéria para outra através do bacteriófago. Tá? Por que isso? Vou te explicar agora. Olha, a outra coisa importante é isso aqui, ó, ciclo lítico, ciclo lisogênico. Ciclo lítico é quando rompe a célula e vai produzir, e a célula, ela libera os vírus, tá? Lisogênico é quando o material genético está acoplado ao material genético da célula. Então, a célula, ela tem esse material genético, só que ela não leu ele ainda. Eu vou dar um exemplo. Quando se tem herpes. A herpes bucal, ela é um vírus o vírus ele fica retido no corpo da gente. Você pegou herpes, você não vai eliminar esse vírus. Esse vírus ele fica. Ele fica onde? Ele fica geralmente no bulbo, que é a região do sistema nervoso. Ele fica ali naquelas células em ciclo isogênico, quer dizer, ele permanece na célula viva. Aí abaixou a imunidade, o que, que acontece? Essa célula, não, ela começa a ler o vírus. Ela começa a ler o material genético do vírus e ela começa a produzir vírus, aí ela sofre a lise.
Aí é o ciclo lítico. Ela sofre a lise. Quando ela sofre a lise, o vírus que está no bulbo, ele vem através de nervos até a boca. E aqui ele forma as bolhas, que é onde ele vai se multiplicar. Entende? Então, eu quero, e outra coisa que eu posso falar para você, outro exemplo. Quando a gente não fica, quando se pega uma virose, não tem os períodos, tem o período, por exemplo, você pegou, vamos supor, pegou Zika, fica 5 dias sem manifestar sintomas. Esses primeiros dias que não tá manifestando sintomas, está no ciclo lisogênico. Aí, quando as células começam a produzir vírus da Zika, começa a manifestar os sintomas. Aí, por quê? Está produzindo vírus e está rompendo as células, e as células estão indo para outras células se multiplicar. E aí começa a ter os sintomas. Aí é o ciclo lisogênico. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, olha só, aqui é um exemplo clássico. Primeiro, o bacteriófago ele adere à membrana plasmática da célula. Aderiu, aí ele vai jogar o material genético, DNA. Esse DNA vai acoplar ao núcleo da célula. Ele entrou, o material genético entrou na célula, acoplou ao DNA da célula, a célula começa a sintetizar vírus, né? Aí essa maturação é porque as partes dos vírus começam a se unir, né? E aí vai ter, rompe a célula, rompeu a célula, e aí então vai liberar o vírus. Então esse é o ciclo lítico. Ciclo lítico é quando ocorre o rompimento da célula, a lise da célula, e a célula começa a liberar vírus. E o ciclo lisogênico é quando o material genético está acoplado ao DNA da célula. A célula se multiplica, ela não está produzindo vírus, certo? Então, ela não está produzindo vírus, ela simplesmente está com esse DNA acoplado. Isso aí é o ciclo lisogênico. Por isso que eu te falei, é quando a pessoa ainda não tem sintomas, porque o vírus não está sendo multiplicado. Aí, a partir do momento que o vírus começa a ser multiplicado pela célula, começa a romper células, atacar outras células, aí o ciclo lítico é quando está tendo sintomas da doença. Deixa eu ver aqui, tem alguém que perguntou aqui no chat. Pode falar, Isabel. Uma pergunta, Isabel? Oh, isso mesmo. Na verdade, o vírus HIV, ele pode ficar em ciclo lisogênico por anos, tá? Pode, assim, uma parte fica em ciclo lisogênico, latência, e uma outra parte pode estar produzindo vírus. Por isso que, quando tem vírus circulante, por isso que uma pessoa que tem HIV, ela pode transmitir, né? Agora, com os coquetéis, o que que ele faz? Eles impedem até que tenha multiplicação. Então, só fica no ciclo lisogênico. Com os coquetéis, né? Por isso que fala assim, olha, com o coquetel pode zerar o teor de vírus circulante, né, na pessoa. Então, quando toma o coquetel, é como se a pessoa tivesse a cura, vai fazer o tratamento e aí vai reduzindo a taxa de HIV até o ponto que zera. Não tem, nem tem estudos falando que pode até nem transmitir a doença quando quando se toma o coquetel. Então, é o ciclo lisogênico, certo? Então, por exemplo, se a pessoa não está tomando coquetel, ela nem sabe que tem o vírus HIV, uma parte vai estar no ciclo lisogênico, uma parte vai ser ciclo lítico, porque ela transmite. Quando ela toma o coquetel, ela vai tomando esses coquetéis que vão fazer com que esse vírus ele só fique em latência. Então, zera a taxa de HIV, de vírus circulante na corrente sanguínea. Porque ela não vai fazer ciclo lítico. Isso aí tá certo, é isso mesmo. Eu falei um monte de coisa, mas é isso aí. É isso mesmo. Mas tem que lembrar que é com o coquetel, entendeu? Tem que ter o coquetel para ficar somente no ciclo lítico, lisogênico. Porque se não tiver o coquetel, tem a multiplicação de células, tem multiplicação do HIV nas células, e por isso que tem a transmissão, e é por isso que abaixa a imunidade, porque rompe os linfócitos TCD4. Entende? E por isso que uma pessoa que tem AIDS
tomando o coquetel, ela pode viver por muitos anos e pode nem ter problemas com o HIV, né? Mas não pode vacilar também, né? Porque qualquer vacilo pode abaixar a imunidade, né? E ter uma doença oportunista, ok? É assim, porque não é garantia, né? Só porque toma coquetel, não é garantia. Ela tem que ter uma boa alimentação, tem que dormir bem, ela não, tem que ter todos os cuidados com a imunidade. Bem, e aqui eu vou te mostrar agora, então é o seguinte, então qual que é a diferença do ciclo lítico para o ciclo isogênico? Então, ciclo lítico, aqui ó, então, acoplou, né? Quando é ciclo lítico, tem a produção de vírus. Quando é ciclo isogênico, simplesmente está acoplado o material genético. E aí, então, acoplou, aqui ele não está multiplicando. Então, a célula não está produzindo vírus. A célula tá normal, está vivendo normalmente ali. Aí, quando ela começa a produzir vírus, entra no ciclo isolítico, tá? Então, isogênico, depois lítico. Ok? Bem, aqui mostrando mais lítico e aqui falando agora do vírus HIV, né, do retrovírus. Então, esse retrovírus, ele é de RNA e tem a transcriptase reversa. Agora foi certo, a palavra certinha aqui. Transcriptase